Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que eu chego mais uma vez até vocês. E hoje nós estamos prontos para iniciar o nosso devocional com a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, e o capítulo será o segundo capítulo. O segundo capítulo do livro de Atos marcou a descida ou a manifestação do Espírito Santo na vida dos apóstolos e também dos primeiros discípulos. E a partir destes, que eram aproximadamente 120 discípulos, incluindo os apóstolos, a igreja começou. E vamos então entender um pouco sobre a história da igreja. Eu não preciso comentar muito, porque eu acredito que somente a leitura já nos traz uma ideia fantástica, maravilhosa sobre a igreja primitiva. Seja bem-vindo a essa leitura. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, por favor, e também acione o sininho das notificações para você ser notificado sempre que o vídeo for postado. Outro detalhe, se você puder, compartilhe com o máximo de pessoas. Mas se você não puder compartilhar, se você puder deixar um like, uma curtida no vídeo, o próprio YouTube entrega o vídeo para mais pessoas. Então, sempre que você assistir o vídeo, coloque um joinha para o YouTube entregar para mais pessoas e o YouTube saber que o nosso vídeo é importante. E eu conto com vocês, porque senão daqui a pouco o YouTube acha que nós estamos simplesmente fazendo conteúdo sem importância. Atos capítulo 2 diz assim, E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, concordemente. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, eles estavam reunidos e de repente veio um som, como se fosse um vento, encheu a casa e eles viram línguas como que de fogo, pousando sobre cada um deles, e eles foram todos cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo dos céus, até porque era o dia de Pentecoste. E quando aquele som correu, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quer dizer, a língua que os apóstolos falaram era entendida, ou seja, não era entendida, era a língua daquelas pessoas que estavam ali em volta. Imagina que aqui onde eu estou, o Espírito Santo desce e o barulho é tão grande que as pessoas vêm ouvir. Imagina que, de repente, nós somos apenas brasileiros e começamos e ao nosso redor, nos ouvindo, tem pessoas da Ásia, da Inglaterra, dos países hispânicos, e nós somos brasileiros, falamos português. E, de repente, nós recebemos uma capacidade de falar japonês, mandarim, coreano, enfim, inglês e outras línguas, francês, e as pessoas de fora começam a dizer, peraí, não são eles todos, olha só, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Eles estão falando na nossa língua, como se eles fossem nascidos, tivessem a nossa nacionalidade.
E eles disseram no verso 9, por exemplo, aí eles citaram aqui, partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Frígia, Panfília, Egito e parte do Líbano, junto a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós, ouvindo em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. Então, meus irmãos e amigos, as línguas que os apóstolos falaram naquele dia e as línguas estranhas que nós falamos é uma capacidade que nós recebemos do Espírito Santo de falar numa outra língua, tá? Uma língua que nós não conhecemos, mas essa língua é falada em algum lugar do mundo. Mas, atenção, quando você fala em línguas, você não está falando em língua, falando de negócios, de coisas, de políticas, etc. Não. Quando eles falaram em línguas, eles estavam falando das grandezas de Deus. Por que eu não preciso ter medo de falar em línguas? Porque quando eu falo em línguas, eu estou falando das grandezas de Deus. Tá? Você não precisa ter medo de falar em línguas. Então, repetindo, falar em línguas é uma capacidade que o Espírito Santo lhe dá para você falar das grandezas de Deus em um idioma que é desconhecido de você, que lhe é desconhecido. Mas você não está falando qualquer coisa, você está falando das grandezas de Deus. Você não entende, mas quando você fala, aleluias, eu não sei que língua é essa, mas eu sei que, segundo a Bíblia, quando eu falo, eu estou falando das grandezas de Deus, tá? E aí é uma capacidade que você precisa pedir ao Espírito Santo, e você fala porque tem o Espírito Santo. E você não fala para receber o Espírito Santo, você fala porque você já tem o Espírito Santo. Primeiro você recebe o Espírito Santo para depois falar em línguas estranhas, tá? A pessoa pode ter o Espírito Santo e não falar em língua estranha, tá? Isso é teologia, é um ensino da palavra de Deus e, inclusive, em João capítulo 20, versículo 22, os apóstolos receberam o Espírito Santo e só foram falar em línguas 50 dias depois. Então, é de se pensar isso aí e não falar para as pessoas que, se elas não falam em línguas, elas não têm o Espírito Santo. Está errado. Tá? Os apóstolos só falaram em línguas depois. E notem que, quando Jesus deu o Espírito Santo, soprou sobre eles o Espírito Santo, eram 11. Apenas os 11 receberam o Espírito Santo naquele dia, naquela sala, quando Jesus assoprou sobre eles. Quando houve a manifestação do Espírito Santo, todos ali receberam, ou seja, não apenas os 11 que já tinham o Espírito Santo, mas naquele momento ali, eles foram tomados pela presença do Senhor e todos falaram em outras línguas, tá bom? Vamos continuar. Então, quando falamos em línguas, estamos glorificando, falando das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros, ou para os outros, o que é isso? O que quer dizer isso? E outros zombavam deles, dizendo, estão cheios de mosto, estão embriagados. Pedro, porém, tomando-se a palavra, colocou-se em pé, com os 11, levantando a sua voz, disse-lhes, homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Por favor, eu quero falar com vocês. Pedro dizendo, estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo agora a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias derramarei, disse Deus, acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e
todo o meu e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, tá? Naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas minhas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas e prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes e crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus, meus amigos, ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido. Você lembra que Isaías havia profetizado? Ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, essas dores que Isaías fala são as dores da morte, que Jesus levou as nossas dores. Ele sofreu as nossas dores para que nós não mais sofrêssemos as dores espirituais. Não apenas a física, porque aí, física, nós passamos por várias dificuldades ainda. É normal aqui na terra passar por aflições, o próprio Senhor Jesus disse. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha mão direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha alma exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. E Pedro continuou falando, verso 27. Pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está a sua sepultura, vocês sabem disso. Sendo, pois, o profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento de que o fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção, ou seja, a sua carne não se decompôs. Deus ressuscitou este Jesus, meus irmãos. Deus ressuscitou a Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas de que Deus ressuscitou a Jesus. Verso 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós estão vendo e ouvindo. Deus ressuscitou a Jesus e agora, meus amigos e irmãos, foi derramado sobre nós o que vocês estão vendo e ouvindo, que é a presença do Espírito Santo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha que palavra bonita que Pedro estava dando, né? Versículo 37, vamos lá. Ouvindo eles isto, compungiram em seus corações, se comoveram em seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: e que faremos, homens, irmãos? Disse Pedro: arrependei-vos cada um de vós,
e sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados, e vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Essa manifestação que vocês estão vendo também poderá acontecer com vocês. A experiência que estes estão tendo aqui, vocês também poderão ter a experiência de ter a presença do Espírito Santo em vocês. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Tá? E com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: vocês precisam ser salvos dessa geração corrupta, perversa, que matou a Jesus. Verso 41, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia o grupo de discípulos, irmãos, aumentou-se para quase 3.000 almas. Quase 3.000 pessoas falaram: Pedro, nós queremos abraçar essa fé em Jesus. E esses que foram batizados, quase 3.000, que naquele dia receberam, e Pedro disse: já vão batizar vocês, é agora, vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Ficaram juntos ali com os apóstolos. Então a igreja primitiva, a base era comunhão e oração. E o partir do pão. Comunhão, oração e partir do pão. O que a igreja precisa ter? Comunhão, oração e partir do pão. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. Até porque naquele tempo, quando a pessoa tomava a decisão de seguir a um outro sistema religioso que não fosse o oficial do governo, ela era excluída, e aí o segmento que ela estivesse seguindo que deveria manter aquela pessoa. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias iam acrescentando o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Ou seja, todos os dias a igreja ia crescendo. E a igreja crescia e perseverava, versículo 42, na comunhão, partir do pão e nas orações. A nossa igreja hoje, e eu falo não apenas a igreja Identidade de Cristo, mas a igreja de Deus, ela precisa perseverar também na comunhão, nas orações e no partir do pão. Eu tenho um sonho, e eu falo porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu vou conseguir, no futuro, nós fazemos da igreja Identidade de Cristo uma igreja bem parecida com a igreja do Atos dos Apóstolos. Além da comunhão, que é esse momento que nós sentamos, compartilhamos da palavra sem mistura, sem interesse, sem politicagem, sem nada, a palavra pura e simplesmente, e também nas orações, mas nós também queremos ajudar na comunhão. Sabe, poder ajudar quem precisa? Poder levar um remédio para quem precisa, levar uma cesta, até pagar a luz. Está precisando, está desempregado, é uma viúva, passou por um problema. Oh, meu Deus, está precisando de um exame médico para salvar a vida, né? Vamos lá ajudar essa pessoa. Então esse é meu sonho. E eu tenho certeza, eu vou realizar isso. Eu quero que a igreja Identidade de Cristo seja uma igreja parecida com a igreja do livro de Atos dos Apóstolos. Por enquanto, o que nós conseguimos fazer é levar um alimento na rua, para quem está em situação de rua. Eu sei que muita gente critica, muitas pessoas falam: pastor, dá comida para esses... Aí usa adjetivo. Eu fico triste, porque assim, nós não estamos levando comida porque a pessoa é viciada, ou não trabalha, ou faz coisa errada. Não, nós estamos tentando visar o ser humano. Na verdade, nós estamos treinando a nós mesmos para praticar as boas ações, as boas obras. Estamos vendo vidas, e essas vidas, elas estão doentes, precisando de ajuda. É claro
que quando nós saímos nas ruas para entregar o alimento, nós atendemos qualquer pessoa. Motorista de ônibus, pessoal que trabalha na limpeza à noite, os vigilantes, sabe? Toda e qualquer pessoa, os motoristas de aplicativos que trabalham à noite, na rodoviária, os funcionários, pessoas que estão em trânsito para outras cidades. Então, para nós o que importa é servir. Este é o nosso alvo, servir, como a igreja primitiva servia. Tá? Não adianta a gente cantar bonito, ter uma igreja bonita, né? Investir só na treliça. Que tem igreja que a treliça é bonita, né? A parte física, estrutural da igreja é linda, mas falta amor. Ali dentro existem pessoas doentes, existem pessoas sofrendo, existem pessoas precisando, às vezes, de comprar o remédio para pressão. E existem igrejas grandes que, se o membro pedir para o pastor, preciso de um remédio para comprar dinheiro, uma ajuda, não é dinheiro não, está aqui a receita, sou membro da igreja, o senhor me conhece, eu precisava de comprar esse remédio aqui. Faz um teste, eu duvido que eles vão pegar a tua receita e vão lá comprar o remédio para você. Duvido. Porque muitas vezes eles valorizam a treliça e não valorizam a videira. Tá? Então, eu quero ser a igreja como no tempo dos apóstolos. Que Deus nos ajude a ser. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu venho diante do Senhor para agradecer por mais um dia, agradecer por mais uma leitura da Tua Palavra, agradecer por mais um momento especial que nós temos e podemos estar aqui. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor que venha nos ajudar, que venha nos abençoar. Meu Pai querido e Pai amado, Deus da nossa salvação, em nome de Jesus Cristo, ó meu Pai, por favor, estenda as Tuas mãos e venha nos ajudar, nos abençoar. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma reunião que nós aqui estamos fazendo. Te louvamos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. A partir de agora, nós vamos acompanhar o avanço e o crescimento da igreja primitiva. E eu espero você muito ansioso para cada capítulo do livro de Atos. Deus abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.